Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast 12 Frames por Segundo, o primeiro e único podcast de stop motion do Brasil. Aqui você aprende a criar animações incríveis e dar vida ao que antes não se mexia. Eu sou a Carol Gonzalez. E eu sou a Ana Carolina e o assunto de hoje é: stop motion é um hobby ou uma profissão? Doze frames por segundo. Muita gente começa a aprender stop motion por hobby e tem também quem aprenda direto pensando em fazer algo... Monetizar, né? Monetizar, aplicar profissionalmente, né? Então hoje a gente vai falar sobre esses dois lados que são muito presentes não só no stop motion, mas em diversas outras atividades. Total. Não, eu acho que sempre que a gente fala de alguma coisa artesanal, que a gente fala de arte, né, de coisas assim, a pessoa fica, mas isso é trabalho? Tá ligado? Tipo a pessoa que fala assim, ué, mas você faz só stop motion ou você trabalha? Sim, total. Essas perguntas, acho que todo mundo que trabalha com algo relacionado à arte escuta. Já ouviu? Então, esse episódio de hoje é o famoso hobby ou job? Muito bom, dá até o nome de um quadro. Parece que existe mesmo esse termo em inglês. Hobby or job. Luciana Gimenez. Eu pesquisei no dicionário o significado da palavra hobby. A definição é: atividade exercida exclusivamente como forma de lazer, de distração, passatempo. Então eu vou começar perguntando: você tem hobbies? Cara, eu tento ter hobbies, mas eu sempre transformo em jobs. Eu tenho uma pergunta em cima da sua, em cima dessa definição aí. Acho que ela não tá no dicionário, mas eu quero saber a sua opinião. O hobby, ele tem, tipo assim, tempo, por exemplo, cadência, por exemplo. Putz, eu tenho um hobby, só que eu não faço ele há 6 meses. Aí não é hobby? Eu tenho que fazer toda semana, por exemplo? Não, exato. Eu também tinha essa distração. Porque na minha cabeça, né, eu acho que não tem essa regra. E eu tô tentando até desconstruir muitas coisas na minha cabeça. De regras, do que tem que ser, é certo ou errado. Porque eu sou muito essa pessoa e, isso não é saudável, sabe? Não existe certo ou errado pra grande maioria das coisas. Mas na minha cabeça, antes de escrever esse mini roteiro, eu pensava que hobby precisava ter uma cadência. Eu tenho um hobby, ou seja, exerço com frequência tal coisa. Senão eu simplesmente fiz. Aí podia ser um passatempo. Mas eu fiz uma vez e nunca mais fiz. Porque eu amo tocar bateria. Só que eu não toco bateria há 2 anos. Sei lá, mais até. Ou mais, né? Mas é um hobby meu. E eu quero voltar a praticar esse hobby. Mas eu nunca vou profissionalizar. Não quero virar baterista e ganhar dinheiro por isso. Mas eu não sei se eu considero um hobby, por exemplo. Porque, cara, faz tanto tempo que eu não faço, entendeu? Eu acho que você pode considerar, sim. Tá tudo liberado. Yes! Então tá. Então eu tenho o hobby de tocar bateria. Cara, eu não tenho muito hobbies. Mas, daí eu acho que daí é outra reflexão que é... Pô, por que faz tanto tempo que você não toca bateria, né? Se você gosta tanto, Exato. Por que faz tempo que você não faz esse hobby? Porque eu tô com muitos jobs. Pois é, então, você não tá equilibrando as coisas. Meu, exatamente. Eu acho que essa é uma reflexão muito importante, porque a vida adulta engole a gente. E aí a gente para de fazer as coisas que a gente gosta, porque não dão dinheiro, ou porque não tem tempo, ou porque quando você tem tempo, você tá tão podre que você quer só deitar no sofá e ver Netflix. Então, porque ver Netflix é fácil, né? Você precisa só deitar. Por exemplo, eu tenho hobby de bordar. E eu já tentei fazer disso um job. Tipo, logo que eu comecei a bordar, aprendi um pouquinho e já queria vender uns bordados. Mas, por falta de tempo, eu não consegui me dedicar à divulgação, né? E fazer uma força aí pra alguém... Pra virar, né? Pra virar. Só fiz gratuitos e até alguns amigos próximos contrataram e eu acabei dando de presente. Mas, enfim, é um hobby que, precisa pegar um monte de material. Vou fazer agora, tô com um tempo livre. Preciso pegar um monte de material, preciso pensar num desenho, preciso passar esse desenho pro tecido, preciso... É um trampo, né? É um trampo. Então, se você chega a um nível de exaustão no trabalho... Você não consegue se mexer. Aí eu só ligo o controle remoto, que é mais fácil. Cara, olha, a gente tá abrindo várias abas, depois a gente volta, mas é porque essa aba... Mas a vida é assim. A vida é assim. Essa aba disso, de você tá tão cansado e tudo mais, eu acho que entra numa outra coisa que é... Um hobby, ele precisa ser algo que é ativo.
Por exemplo, seu hobby não pode ser ver Netflix e você é totalmente passivo a ele. Porque quando eu penso em hobby, eu penso em fuças. Assistir filmes, assistir coisas. Então, não sei se isso é um hobby, isso é uma coisa que você tá fazendo, sabe? Que, não sei, eu tenho muito essa sensação de que um hobby é alguma coisa que você tem que fazer, é alguma coisa que você é ativo. O meu hobby é fazer alguma coisa, o meu hobby é, sabe, é pegar alguma coisa e colocar ela em prática. Então você é ativo naquela ação, e não você é passivo consumindo alguma coisa. Isso não é hobby, entendeu? Não, voltamos à definição. Atividade exercida exclusivamente como forma de lazer, distração e passatempo. Então a assistir sua Netflix é definição de hobby, ela já diz muito sobre você. É por isso que você quer transformar todos os seus hobbies em jobs. Você é uma pessoa que precisa estar sempre produzindo algo. É verdade. E viciada em trabalho. É, porque eu não consigo muito, assim, a não ser quando eu tô bem cansada, ficar consumindo e não pensando, sabe? Tipo, eu sou uma pessoa que produz as coisas para as pessoas consumirem. O meu trabalho e as coisas que eu gosto de fazer, elas são pro outro, elas são pra entreter as pessoas ou pra fazer as pessoas ficarem passivas. Tipo, quando eu faço um stop motion, a pessoa que tá assistindo, ela é totalmente passiva. Mas eu dificilmente eu sou uma pessoa passivamente impactada por alguma coisa, entende? Uhum. Até porque você estudou cinema e aí você, sei lá, aprendeu, faz muitos anos que você tá sempre produzindo, né? Sim, e até falando disso, por exemplo, até quando eu tô vendo filme, o meu hobby é analisar o filme. Nossa, esse plano, um belo contraplongé. Eu não tô simplesmente assistindo um filme e descansando, sabe? Sim. Então o seu hobby principal é bateria. Você não exerce ele há tempos, mas também não quer monetizá-lo. Não, isso eu nunca pensei. Nunca pensei em monetizar, nunca pensei em de alguma forma viver disso, nada disso. Só é uma coisa que eu gosto, sensação que me dá, sabe? E no stop motion você já começou fazendo como hobby ou profissionalmente? Nossa, não me lembro. Não, eu acho que eu já comecei profissionalmente. Porque assim, ó, a minha trajetória com stop motion, ela se conecta muito com a minha trajetória profissional no sentido de faculdade e tal. Então, eu estudei no início rádio e TV e depois eu mudei pra cinema, mas sempre voltado pra fotografia, sempre voltado pro vídeo, sempre voltado pra esse lado do audiovisual. E quando eu descobri o stop motion, ele se encaixava no audiovisual. Então, como eu já era uma pessoa que caminhava nesse meio do audiovisual, o stop motion ele simplesmente entrou como um complemento da minha profissão. Então, pra mim não fazia sentido eu saber uma coisa de audiovisual tão legal e não monetizar. E não trazer isso pra minha produtora, por exemplo, no caso, né? Que no início a Maria Marcolina era uma produtora que fazia de tudo, inclusive stop motion. Então, muitas das pessoas que ouvem a gente, inclusive, tem isso, né? Trabalham como videomaker, trabalham como fotógrafo e quer adicionar o stop motion como um diferencial. E foi isso que a gente fez. Aí depois a gente se apaixonou tanto que eu, né? Me apaixonei tanto que eu quis que o stop motion fosse único e exclusivamente a nossa fonte de renda. É isso, né? O stop motion ele é tão incrível, é uma forma tão legal de contar a história que é um desperdício você não adicionar isso no seu catálogo de trabalho. Isso se a pessoa trabalha com audiovisual, né? Que é o que foi o meu caso. Agora, se você não trabalha com audiovisual, você trabalha com uma coisa totalmente diferente e quer usar o stop motion como hobby ou quer usar o stop motion como fins esporádicos, meio que tudo bem, né? Bom, eu vi uma lista, pesquisando aqui um pouco sobre isso, de 38 hobbies mais comuns que existem. Nossa, que legal! Nada a ver esse número, né? 38. É que é um número de... chama atenção. Mas enfim, eram 38. E o 21º era dedicar-se a um trabalho de arte. Então, assim, bem amplo. Mas, por exemplo, cabe o meu de bordado e cabe stop motion pra quem quer fazer como hobby. Total. Cabe lettering, cabe... patchwork. Cerâmica, né? Sim. Então, tipo assim, é muito comum coisas relacionadas à arte serem hobby das pessoas. Eu encaro muito o hobby como uma fuga da sua realidade, né? Então você tá lá na sua vida comum, você tá lá fazendo o seu trabalho, principalmente as pessoas que trabalham com coisas mais cabeçudas, né? Tipo, de alguma forma, fica no computador o dia inteiro, ou fica pensando em planilhas, ou alguma coisa, e na hora do lazer quer meio espairecer e pegar uma coisa mais leve e tirar um pouco essa cabeça do job. Sim, que é muito comum até falarem assim, nossa, eu faço isso porque pra mim é uma terapia. Isso! Crochê. Total. Né? Eu faço crochê nas horas vagas porque pra mim é uma terapia. Total. Que é você, acho que não pensar muito em nada, ou olhar pra dentro, ficar pensando em coisas mais de forma leve. As únicas coisas que dessas, assim, que eu já me aproximei foi o bordado, que eu também tentei fazer virar job, né? Porque que eu fez fui um fazer um stop motion.
E aí eu odiei, não quis mais fazer, né? Porque, puta que pariu. É legal e gostoso se você fizer se esparecendo, mas fazer um stop motion de bordado, meu Deus do céu, que trampo. Enfim. Mas ficou incrível. Não, ficou irado, mas assim, não faria de novo, porque muito trabalho. Não, mas acho que você faria assim de novo. Será? Acho que daqui a pouco você já vai ter se esquecido e vai falar, vou fazer o bordado de novo. Pode ser. Não, mas sabe o que eu faria, agora que eu estou mais profissional? Eu contrataria uma pessoa que borda e falaria, a cada frame você vai bordar tal parte e eu vou tirar foto. Mas a pessoa estaria no local, Sim. junto com você, ou você faria um Ana Maria Braga? Me mande X Cada etapas etapa. de bordado. Cara, depende da verba. Seria uma, hein? Depende da verba. Porque eu acho que seria uma, porque você só vai substituindo. Nossa, rapidão. Rapidão. Seria Você só vai. uma. A pessoa borda cada etapa, né? Só que aí o bastidor tem que ser exatamente o mesmo. O tecido, eu acho que é mais fácil Não é de dar. difícil, cara. Tecido cru, todos Algodão iguais. cru. Algodão cru. E o bastidorzinho de madeira, todos iguais. O que seria incrível, nossa, vamos fazer, velho. Era assim, por exemplo. Quem é a bordadeira? Você? Pode ser eu. Ah, tá. Vamos pensar aqui uma ideia aqui. É. Parou, acabou o podcast, agora a gente vai ter brainstorm. Toró de ideias. Estourou de ideia. Toró de ideia. Eu vou bordar, por exemplo, o logo da Maria Marcolina. Aí a gente planeja certinho pra saber quais são as etapas do stop motion que vai precisar fazer substituição. Aí a gente compra quantos bastidores forem necessários e eu bordo cada etapa num nível. Feita a animação, a gente termina toda... Aí contrata mais gente, né? Pra não demorar tanto, porque só eu... Primeiro que eu sou lerda, segundo o tempo que eu tenho pra bordar é bem pouco. Sim. Termina todos esses, vamos supor que sejam 25. Termina todos os 25 bordados e sorteia pra galera. Nossa! Bastidorzinho com o logo da Maria. Gênio! Vamos! Não, é bom, hein? Vamos! É bom. Caraca, gostei. Quem tá ouvindo esse podcast agora vai ter que comentar lá no Instagram pra ver se a gente vai fazer esse projeto ou não, hein? Não, e falar, eu queria, imagina, a gente sorteia e ninguém quer. Ah, pelo amor de Deus, olha o que eu ganhei, né? Põe naquela gaveta com os presentes da tia. Presente que ganhou no amigo... Como é que chama aquele amigo cilado? Amigo larápio. Amigo larápio. Amigo ladrão. Tá, mas bora. Uma coisa que eu queria saber é... Você acha que quando o hobby vira profissão, ele perde a graça? Ou muito pelo contrário? Cara, pra mim, pelo contrário. Porque eu sou muito doida, mas não sei se é pra todo mundo. Porque é o seguinte, quando eu comecei a fazer stop motion, principalmente quando você começa a monetizar e você vira... Aí é bem engraçado, né? Não perde a graça. Não, é ótimo, é super engraçado, inclusive, ganhar dinheiro com isso. Mas falando assim, ó, quando você tem que fazer animações pra clientes, são demandas dos clientes. Não necessariamente eu escolheria aquela animação pra eu fazer. Então, na minha hora vaga, eu faço stop motion que eu escolhi fazer. Eu faço projetos pessoais, eu faço animações que ninguém comprariam, porque é muito louca, por exemplo, sabe? Que continua sendo um hobby, mas Exato. o roteiro é seu, né? Isso. E aí o que acontece? Quando você trabalha com uma coisa que era um hobby e virou um job, você tem que dividir o seu tempo entre hobby e job. Porque aquele hobby não é mais um hobby. Aquele hobby é job. Na teoria, se o seu hobby virou job, você precisa de um hobby pra substituir ele, senão você vai ficar muito louca. Agora, se você gosta tanto desse job que ele, em outra circunstância, já é o seu hobby, que é o meu caso, já basta, tá ligado? Então, pra mim, não perde a graça. Fica mais legal ainda. Por quê? Eu meio que separo pessoa jurídica, que atende os clientes, e pessoa física, que quer fazer animações muito loucas e contar histórias que ninguém compraria. Não, e é gênio, porque, tipo assim, meio que dependendo do job, às vezes, vamos ser realistas aqui, nem toda demanda de trabalho é legal. Sim, claro. Então, assim, dependendo do job, você fala, putz, vou fazer essa animação aqui, nossa, mas quando acabar, agora que eu vou fazer uma mais criativa. Porque aí você, às vezes, dá ideia pro cliente e ele não topa. É. Aí você respeita falando, beleza, o cliente que manda aqui, nesse trabalho que ele contratou, e não quer fazer muito louco. Aí você tem mais vontade de fazer muito louco o seu, pra pôr no mundo e talvez bombar tanto que vai ter... Isso daí já é minha personalidade, mas vai ter até uma vingancinha, chupa quente. Olha quantas visualizações que tiveram, Total. olha quanto repercutiu e tal. Exato. Então, tipo, às vezes pro cliente você tem um monte de ideia que você não consegue executar, porque não foi aprovado. Começa a ter muita burocracia, uma empresa Exato. manda pra um setor, Não, manda e pra outro setor. acaba falando com muita gente, passando em muitas etapas. E às vezes até a ideia que era genial no começo Vai morrendo lapidou aos tanto poucos, né? que agora tá um quadradão, entendeu? O stop motion já não é quadradão por si só, mas Pode ficar. Mas né? pode ficar. Pode ficar bem só o produto que entra e tal. Enfim, mas esse lance de perder a graça, eu acho que não é nem perder a graça pra quem gosta realmente muito disso que acabou monetizando, né? Não vai perder, mas assim, tem coisas que ficam mais engessadas mesmo. Mas assim, eu acho que é natural, porque é um trabalho, né? Sim. E não falando que um trabalho é chato, mas um trabalho nem sempre é legal. Exato.
Então eu acho que não fica chato, eu acho que não perde a graça, mas também tem uma outra coisa, cara. Eu acho que tudo depende como a pessoa se relaciona com o fato de ter um trabalho. Tem gente que só por ser trabalho já trava. Já fica... Puta, isso é chato, nossa, tem alguém querendo. Eu não sou assim, eu levo meus trabalhos de uma forma muito leve, mas eu sei que não é todo mundo que é assim. Então, às vezes pode ser sim que estrague nesse sentido, dependendo da forma com que você encara estar sendo avaliado. Eu acho que eu sou um pouco assim. Então, por exemplo, cara, eu tô sendo avaliada, a pessoa ela pode não gostar, ela, sabe, de alguma forma você já vira a chavinha do lado que não sou só eu que vou aprovar, tem mais gente olhando, ai meu Deus, esse negócio de prova, sabe, estar à prova. Então, eu sou um pouco assim, aí eu acho que não é, no meu caso, não é por ser trabalho, mas por ser pra um terceiro. Porque eu sou há muito tempo que eu empreendo, há muito tempo que eu trabalho pra mim, há muito tempo que eu tenho minhas próprias empresas. Pô, eu fiquei um tempão tendo uma empresa própria com a minha mãe e tal, tendo um funcionário, chegamos a ter 25 funcionários e tudo. Aí agora na pandemia, era um restaurante, era uma coisa física, então sofreu muito com a pandemia, né? E na pandemia, logo no início, eu comecei a pegar uns freelas de digital, do mundo digital, pra outras pessoas. E aí eu lembrei como era trabalhar com os outros. Foi uma experiência legal, mas pra mim foi sofrida. Porque eu viro a chavinha e eu olho com os olhos do proprietário, o que é bom, eu acho que me deu vantagem competitiva diante das outras pessoas que estavam lá, mas também me causa muito sofrimento, porque eu acabo me cobrando muito, eu acabo levando aquilo de forma pesada e tal, e o que perde muita coisa, muito brilho, não só pra mim, como pra pessoa que tá recebendo meu trabalho, porque eu tô fazendo tudo duro, engessado, e eu não sei, eu sinto que eu não nasci pra trabalhar pros outros. E não por uma coisa, eu quero ser livre e não sei o que, não é nada a ver. Trabalhar pra si próprio também é difícil pra caramba. Mas eu não consigo ter leveza. Porque então, eu sinto que eu tô devendo, eu sinto que eu tenho que entregar, eu sinto que eu sou muito assim. Eu acho que isso é muito pessoal, é muita forma com que você lida com o fato de estar trabalhando em conjunto. Só que, aí talvez seja essa a diferença. Você sente que tá trabalhando pro outro, você sente que deve algo pra ele. Eu encaro os meus trabalhos como um trabalho em conjunto. A gente tá junto nesse projeto. Porque assim, eu acho que é muito diferente quando a gente encara que eu estou fazendo de tudo pro cliente se dar bem, o produto dele é só ele que vai ganhar, sabe? Ou, não, sou só eu que vou ganhar, o meu stop motion é foda e isso é que importa. Eu acho que os dois extremos são muito perigosos. Eu acho que uma boa relação profissional se faz das duas pessoas estarem afim e estarem dedicadas a um projeto que tá no meio do caminho. Sim, um ganha-ganha, né? Um ganha-ganha. O projeto, ele tá no meio do caminho. Mas, eu cara, e você... sinceramente, eu não consigo ver que as pessoas encaram assim. Não, mas ó, eu e você, a gente tá unindo forças pra que este projeto seja o melhor possível. Eu tento lidar assim com meus clientes e eu acredito que funciona. Acaba transparecendo. Transparecendo. Por exemplo, o cliente que eu tô lidando agora, que é o da Loxtani, é o marketing deles e tal, e é uma menina super legal, que a gente tá trabalhando juntas para o melhor stop motion que tem. Porque tanto valorize o stop motion, a técnica e como eu sei fazer bem, como o produto dela, como é incrível e como as vantagens dela. Eu acho que a forma com que eu me posiciono, eu consigo fazer com que o cliente entenda que a gente vai se encontrar no meio do caminho. E que eu não preciso ir mais pra lá e que ele não precisa vir mais pra cá. E isso é importante, mas eu também não sei te dar uma receita. Tipo, Carol, que louco, como você faz isso? Eu não sei. Terapia. No fim, tudo é terapia. Não, eu não sei mesmo, assim, eu já passei por situações que eu tive que ir mais pra lá, e aí eu falei, opa, tô me doando demais, tá me machucando, tá ferindo meus princípios, e aí eu falo, não, pra lá eu não vou mais. E quando você se permite a ultrapassar os seus princípios, ultrapassar a sua saúde mental, sei lá, o seu dia a dia, por causa do outro, pro benefício da empresa alheia, isso nunca vai ser saudável, sabe? Show. Então, tentar trazer isso, eu acho que já deixa o seu job ser mais leve. Então, faz com que o seu hobby não perca a graça. Porque você nunca vai achar que aquilo é pesado, difícil de fazer, ou... Enfim, sabe? Sim, tem até aquela coisa de... Quando a pessoa trabalha com um hobby, começa a trabalhar com alguma coisa que... Tem aquela frase, né? Nem parece trabalho. Essa? Trabalhe com o que você ama e você nunca mais vai precisar trabalhar. E a gente brinca que trabalhe com o que você ama e nunca mais ame com o que você trabalha. E nunca mais você vai amar com o que você trabalha. Não, por causa disso, né? Porra, cara, é muitas horas de dedicação, é uma coisa, tipo, pô... Não, é que é muito poética essa frase. Eu não acho tão ruim, talvez até na minha adolescência, quando eu tava na faculdade. Eu entrei na faculdade com 17 anos, né? Lá nos meus 18, 19 anos, se a gente for caçar lá no meu Twitter, talvez eu tenha pensado essa frase.
muito Porque bom. Tipo eu era ex-BBB, infeliz. tá ligado? Quando vai caçar os Twitter de 2007. Eu era infeliz na faculdade, então, tipo assim, provavelmente eu li essa frase e falava, uau, é isso que eu quero. Eu preciso descobrir o que eu amo pra nunca mais trabalhar e tal. Mas eu acho que não é ruim a frase, mas é Não. poética demais, né? Isso. E aqui já quero fazer um disclaimer, porque sempre que eu falo, eu pareço poética e nossa, a vida é maravilhosa, nossa, essa menina, né, maravilhosa e tal. E não é assim, tá? Não é assim. Não tô falando, porque eu falando aqui, não, porque o meu hobby virou job e agora eu estou maravilhosa e meus clientes são incríveis e eu ganho com isso. Não é nada disso, tá, gente? Eu sofro pra caramba, tem hora que eu falo por que eu escolhi essa merda de stop motion. Tem momentos de crise, mas aqui eu conto pra vocês, né, obviamente, os momentos mais felizes, né? Mas assim, não é sempre assim. É óbvio que tem horas que realmente eu pareço que eu nunca vou amar stop motion. Que merda, como é muito difícil, é muito trabalhoso, demora muitas horas. Por que eu escolhi isso? Eu sou ruim. Olha como todo mundo é bom e eu sou ruim. É normal. Todos esses pensamentos fazem parte da evolução, fazem parte do crescimento. Você não pode deixar isso te dominar. Você não pode deixar isso ser o seu pensamento principal. Mas que eles acontecem. É humano, né? Total. E aí a outra coisa que eu pensei era assim, você acha que tem diferença no aprendizado por hobby e no aprendizado focado em profissional? Então, por Sim. exemplo, muita gente compra o curso, né, do Aprende Stop Motion. Eu nem sei nada ainda, mas eu quero aprender porque eu quero que esse seja o meu hobby. Ou eu nem sei nada ainda, mas eu vi que isso pode ser uma oportunidade pra eu levar como profissão, né? Então, por exemplo, eu coloquei alguns tópicos de coisas que podem ser diferentes quando você aprende pra ter um hobby ou quando você aprende pra ter uma profissão. Por exemplo, as horas dedicadas. Sim. Eu acho que, com certeza, tem muitas diferenças. Mas, com certeza, horas dedicadas é uma coisa, que vai fazer toda a diferença na sua transformação como profissional, né? Ou simplesmente no seu hobby. Eu, uma vez, ouvi falar que pra você ser profissional em alguma coisa, você precisa ter 10 mil horas trabalhadas nessa sua função, né? Praticadas, né? Praticadas, isso. E 10 mil horas é, em média, 1 ano. 1 ano sem parar, né? 1 ano. Não sei, nunca fiz essa conta. Tá, eu também nunca fiz, mas Um ano alguém sem fez parar, e me tipo, contou. não podia dormir. Não. Isso é, em média, 1 ano. Tá, a gente não sabe quantas horas por dia, né? Se dedicando a isso. Isso, não sei. Mas tô falando assim, são muitas horas e precisa de uma dedicação muito maior. O lance das horas dedicadas, eu acho que quando você tá querendo monetizar alguma coisa, quando você tá querendo viver de alguma coisa, você quer viver de stop motion, você quer que isso seja o mais rápido possível. Quando a gente quer fazer, principalmente, uma transição de carreira... Essa é o tópico que eu coloquei de remuneração. Se você sabe que você vai ter uma remuneração com isso, como, por exemplo, a gente mostra em diversos conteúdos como o stop motion pode ser uma oportunidade pra fazer conteúdo, né? Conteúdo de marcas, conteúdos que vendem, animações que vendem nas redes sociais, na internet. Você sabe que aquilo é uma oportunidade, você sabe que tem gente fazendo. Se você segue mesmo a Maria, você sabe até como chegar nessas pessoas. E aí você fala, bora que eu tenho pouco tempo, eu preciso pagar minhas contas, boleto tá chegando, eu sei o que fazer e é só pôr em prática. Aí você começa a dar um gás maior. E também, um outro ponto da remuneração é que você... Isso é muito de personalidade, mas eu acho que a maioria das pessoas dá uma liberdade maior em investir. Por exemplo, investir numa luz, investir numa... Porque você sabe que vai ter retorno. Exato. Então, eu acho que assim, quando você sabe que isso vai virar, quando você de alguma forma tem uma estratégia, não é, vai virar e pronto. Você tem uma estratégia. Quando você cria uma estratégia que você sabe exatamente quando você vai chegar no cliente, em que cliente você vai chegar, você precisa dar uma acelerada, né? Porque você precisa fazer com que essas suas horas dedicadas se transformem em remuneração. E principalmente quando a gente tá falando de transição de carreira. Tipo, não, eu sou advogada e eu quero mudar e fazer stop motion. Cara, são mundos muito diferentes. É diferente de você trabalhar com audiovisual e aos poucos ir passando só pra stop motion. Querendo ou não, está no mesmo universo. Agora, eu sou advogada no meu tempo integral e eu faço stop motion. Cara, você tem que dar um gás muito grande, porque você tem que voltar e você tá em outro universo. Tem que desligar aquele universo do burocrático, do jurídico, do corporativo e entrar num universo criativo. Essa quebra é muito difícil, então... Não, e então, outra,
precisa ter uma dedicação um pouco maior nesse sentido. Sim, e outra, durante o tempo que você tá no escritório, eu falo com conhecimento de causa. Eu dei esse exemplo porque você era advogada. Enquanto você tá no escritório, por exemplo, na minha primeira transição de carreira, né, minha primeira tentativa, eu saí do escritório, eu consegui, na verdade, foi uma transição bem sucedida, mas assim, eu tava no escritório e eu comecei a querer mudar pra publicidade. Então, durante o tempo que eu tava no escritório, que fossem 8 horas, normalmente é mais, porque você tem que fazer alguma coisa extra e tal, mas assim, que fossem 8 horas, eu não consigo praticar nada do mundo da publicidade lá, sabe? Isso. Praticamente nada. Então, realmente, todo o meu aprendizado em publicidade seria nas 2 horas, 3 horas que eu ficaria até quase madrugada Então, cara, fazendo 2 isso. horas, 3 horas é muito pouco. Já no audiovisual, você pode estar fazendo fotos, por exemplo, pra redes sociais. Mas tá treinando composição. Mas tá treinando composição, treinando luz. já tá fazendo um monte de coisa, luz, ideia mesmo. Exato. E você já tá praticando parte do seu trabalho novo. A única coisa que você vai ter que se focar e ser diferente do que você já faz é a parte da animação. Porque você também precisa de luz, composição, enquadramento pra fazer stop motion. Então, meio que você tá praticando essas coisas. A hora que você for fazer animação, você já vai estar 20 casas na frente do advogado. Entendeu? E outra coisa que eu lembrei, assim, sobre isso de saber o caminho e querer aprender pra uso profissional, a gente falou, quem quer aprender por uso profissional, dá um gás maior, porque já sabe o caminho, segue a gente, tudo, e os boletos chegam. E aí tem uma coisa muito louca, que às vezes as pessoas que estão começando a empreender, porque isso é de certa forma um empreendedorismo, você vai ter que vendendo o seu trabalho, mesmo que você seja freela, você é empreendedor em algum momento, né? Você é um empreendedor em algum nível, quer dizer. Que é muito comum as pessoas, quando são empreendedoras ou começam a empreender, falarem assim, eu tenho um projeto que é fazer a minha loja virtual e tal. Legal, e aí? Quanto tempo você vai fazer? Quando que vai estar no ar? Eu tenho esse projeto pra fazer em 2 anos. Aí você, mas você já sabe como fazer e tal? Não, já sei, já tô não sei o que. Então por que você não faz em 6 meses? Se você sabe o caminho, cara, como assim 2 anos? A gente subestima o que a gente é capaz de fazer em 1 ano e superestima o que a gente é capaz de fazer em uma semana. Por exemplo, eu não sei quem organiza a agenda domingo à noite, por exemplo. Eu organizo a agenda domingo à noite ou segunda de manhã. Nossa, semana mais produtiva do mundo. Mas essa semana eu vou destruir. Mas eu boto coisa nessa semana, eu boto coisa. E aí na sexta eu não consegui fazer tudo. Não, e aí daqui 1 ano você tá o quê? Não sei, né? Tipo, não tem tantos planos assim, eu não Só tenho que daqui a 1 ano, se você vê suas metas e não cumpriu, você fica de boa. Você fala, não, realmente, mas 1 ano passa voando, não sei o quê. Então, assim, a gente é capaz de fazer muita coisa em 1 ano, fazendo as pequenas tarefinhas dia a dia. Mas não precisa exagerar na 1 semana. Então, assim, até pra emagrecer. Eu vou emagrecer 40 quilos em 2 meses. Em 2 meses. E aí você força tanto isso que em 1 ano você acaba até engordando. Emagreceu nessa primeira dieta, na primeira semana. Depois voltou, depois engordou, depois voltou. Aí, beleza. Então, assim, voltando. Diferenças entre aprendizado por hobby e aprendizado profissional. A gente falou de horas dedicadas, a gente falou de remuneração. Aí agora eu queria falar um pouco sobre mindset. Que eu acho que a diferença tá mais no mindset. E a gente tá falando do aprendizado. Considerando que você não sabe ainda essa coisa, como que você vai levar o mindset de aprender pra trabalhar ou o mindset de aprender pro hobby? Entendi. Cara, eu acho que o mindset é o que direciona todas essas outras coisas que a gente falou até agora. Mas eu acho que principalmente quando a gente fala de excelência de trabalho, por exemplo, quando a gente fala de, eu preciso entender os 12 princípios da animação. Eu preciso entender que a minha animação tem que ser fluida, ela tem que ser ótima, eu tenho que ter um equipamento muito foda, eu tenho que estudar sobre enquadramento. Isso é o mindset mais da pessoa que tá querendo monetizar, mas que sabe que esse investimento de alguma forma vai voltar pra ela. Agora, cara, eu preciso comprar o Dragon Frame se eu vou fazer só de hobby? Eu acho que não. Acho que, a não ser que você tenha muito dinheiro, mas eu acho que não. Você pode muito bem fazer o hobby pelo Stop Motion Studio, pelo celular, porque é uma coisa que você vai ali animar uma coisinha, você gosta, eu tô com tempo livre, deixa eu fazer uma animação aqui. Aí você pode até estudar os 12 princípios de animação. Não tô falando que sua animação tem que ser tosca. Não é isso. Não. Tô só falando a dedicação que você coloca em cima disso. Até porque, eu acho que o trabalho com hobby, olha, é muito... A gente é muito... Sim, a gente não tem hobby. A gente só faz tudo, só profissionaliza tudo. Não, mas assim, o hobby, ele não necessariamente vai ser feito quando você produz alguma coisa, que no meu caso era bordado, no fim saía um bordado, ele tava ali, físico. Sim. E o vídeo tá ali também, é físico.
por mais que ele passe num meio digital, ele existe o vídeo, o arquivo. Tá pronto, né? Eu usava, por exemplo, eu fiz vários bordados pra filhos de amigas minhas, de portinha de maternidade, de quartinho com o nome da criança. E aí, meio que assim, eu não cobrei por isso. E nem queria cobrar. Mas foi usado, sabe? Não foi um bordado que eu coloquei na gaveta. Ou mesmo lá em casa. Usado na porta. Tem um na porta lá em casa. Mas assim, eu sempre quero fazer assim, que use, que seja pra alguma coisa o meu bordado. Então eu presentei as pessoas e tal. E o stop motion também, porque, por exemplo, a gente tem um casal de amigos que fez um stop motion por hobby, no tempo livre deles, pra fazer o save the date do casamento deles. Total. E tipo, não era um stop motion profissional. Se você for analisar com olhos de profissional, ou até os olhos que você analisa os nossos alunos, porque a ideia do nosso curso é profissionalizar, pra que eles melhorem os pontos negativos, teria vários pontos de melhoria naquele stop motion deles. Mas serviu como save the date, serviu como... Foi super criativo, surpreendeu os convidados, foi muito legal. Total. Então é por isso que não pode ser cagado mesmo por hobby. Com certeza. Não. Qualquer coisa que você se preste a fazer, não vai fazer cagado, né? Não é isso que eu tô falando. Mas eu acho que assim, ó, quando você tá profissionalizando uma coisa, você precisa ter na sua cabeça que é obrigatório que você evolua. Não adianta você trabalhar com uma coisa só porque ela tá dando certo que você vai estagnar. Cara, sempre tem um lugar pra crescer. É porque isso você vai levar pras outras áreas da sua vida, né, cara? Exato, entendeu? Então, assim, eu acho que quando você é profissional, quando você quer se profissionalizar, é obrigatório que você veja uma melhora na sua animação em um certo prazo. Não precisa ser longo prazo, pode ser médio prazo, enfim. Agora, quando você tá trabalhando em hobby, pode ser que chegue um ponto que você fala, meu, pra mim tá ótimo, eu vou daqui, entendeu? E aí você faz suas animações e pronto. Você não precisa ser o foda, você não precisa ser o Kevin Perry, tá ligado? O cara mais foda de animação, mas só pra fazer hobby. Senão, você tá perdendo dinheiro, profissionalize, né? Entendeu? Às vezes você tá melhor no seu hobby do que na sua profissão. Do que na sua profissão, exatamente. Então eu acho que a diferença de mindset é essa. O mindset de um profissional tem que ser o tempo inteiro como eu estou evoluindo, o que eu tô melhor, como que é minha animação, em quanto tempo eu tô evoluindo. Porque quanto mais você sabe, mais difícil é evoluir, né? Quando você tá aprendendo, é muito fácil de você evoluir, porque você já não sabe nada. Então, fazer o objeto se mexer já é uma puta evolução. Agora, aplicar uma antecipação é uma puta evolução. Quando você já tá melhor, profissionalizando isso, a sua evolução, ela vai ser menor, no sentido de, cara, já tá muito bom. Pra você deixar melhor, você tem que, né? Que nem os nadadores, no começo é muito fácil de você diminuir 2 segundos do seu tempo. Quanto mais foda você é, você briga por milésimo. Demora anos. Demora pra anos. Ser 2 milésimos. Exato. Entendeu? Mas esses 2 milésimos que talvez quebrem um recorde mundial. Exato. É isso, entendeu? Então, assim, nunca pare de evoluir, mesmo quando você já achar que sabe demais. E quando é hobby, talvez se cobre um pouco menos. Se você tá muito bom, profissionalize. Boa. Aí eu coloquei intencionalidade, mas assim, meio que já mescla tudo isso que a gente tá falando, né? A intenção que você bota na coisa. A intenção é diferente. Porque assim... Não, com certeza. Até assim, se você tá botando uma intenção muito forte num hobby, que é o meu caso... Pô, terapia, né, cara? O negócio de se cobrar muito, sabe? Isso daí não é saudável pra gente, Exato. né? Eu acho que é isso. A intenção, nesse sentido, ela é o que você vai fazer com isso que você aprendeu. No hobby cara, eu vou passar o tempo, eu vou fazer no sábado, que eu tô tranquilo, eu vou até ajudar minha prima, que tem uma loja de roupa, eu vou animar uma roupa dela. É assim, é uma coisa mais casual, uma coisa que se der, deu, se não der, não deu. Nem promete pra prima, que é pra já não ficar essa pressão. Sim. Aparece de surpresa. Faz e fala, eu fiz, né? Agora, a intencionalidade de uma profissão já tem que ser mais rápido, tem que evoluir, tem que ir atrás do cliente, tem que mostrar tudo que você sabe, você tem que ser mais criativo, você tem que se superar, estudar, fazer nosso curso. Opa! E uma coisa engraçada, assim, de hobby que eu penso, de quando a pessoa tem um hobby, ela é muito boa nisso. As pessoas falam muito isso pras outras. Nossa, você cozinha tão bem, por que não abre um restaurante? Pode crer. Tipo, as pessoas têm mania de querer monetizar o hobby dos outros. Virar job. E isso é muito louco, porque, tipo assim, por exemplo, nesse exemplo do restaurante, em outros casos também, cara, a primeiro passo, se você quiser fazer o seu hobby virar job, é estudar o que tem por trás, além do fazer, né? Além do simplesmente animar. Porque atrás da animação, atrás da Maria Marculina, que é produtora, existem uma série de atividades que você nem imaginava
que talvez não tenham tanto a ver com a parte artística e que você é obrigado a aprender pra que as coisas aconteçam. Então imagina um restaurante. Um restaurante, assim, é 30% cozinhar. Só. Total. Não, mas eu E não as pessoas não sabem disso. As pessoas não sabem disso. Quanto eu animo e quanto eu passo lidando com clientes, estudando, comprando coisas, tipo, por exemplo, fundos ou coisas assim, estudando outras coisas que não stop motion. Não, e teve que estudar marketing. Muito. Hoje, eu animo 2 vezes por semana. 2 vezes por semana é tipo... E todos os dias da semana, todos os horários você tá trabalhando pro Maria. Exato, entendeu? Então, não é animação o meu trabalho. O meu trabalho é manter uma empresa de stop motion, tipo, né? Então, tem criação, tem roteiro, tem pós-produção, edição, Muita pesquisa, né, de novos materiais, A gente novos não produtos. quer ser irresponsável aqui e falar, cara, imagina, stop motion é a melhor profissão que tem, é a profissão do momento, vai e faz. Não é assim, sabe? É muito complexo. E esse passo a passo, a gente tá no curso. Caraca, hoje ela tá vendedora. É que eu acabei de dar aula ao vivo pros alunos, e aí eu fico falando pra eles, cara, que tudo que vocês aprenderam Não, aqui... e na aula dos alunos, que tá quase... Foi a última aula de análise, né? Na próxima aula vai ser a formatura. E a gente vê o quanto é gratificante, né? É gratificante ver o quanto a galera legal, evolui. Legal falar disso, sabe por quê? Porque essa última turma, a partir de agora, a gente vai fazer assim nas próximas, a gente vai ter 5 aulas ao vivo com os alunos analisando todas as animações deles. E aí, o que a gente faz? Todo sábado, às 10 horas da manhã, eu tenho uma aula ao vivo com os alunos, onde eu analiso uma por uma as animações que eles fizeram. E assim, é bizarro a diferença e a evolução das animações das pessoas. Assim, e por que isso acontece? E do quando você não fazia esse acompanhamento. Mas sabe por quê? Porque eu forcei eles a praticar por uma semana até me encontrar no sábado. Eles praticam por uma semana, me encontram no sábado e mostram o melhor que eles fizeram. Uma galera só posta 1 e fez 5. Eles não fariam 5 e postariam 1 se eu falasse, eu vejo essa animação aí, sabe? Então eu senti que, primeiro, isso me comprova como a prática te leva à perfeição, no caso, ainda não tão perfeito, mas assim, já é muito evoluído. É aquela frase contra-intuitiva que é: quantidade é melhor que qualidade. Nesse caso de você treinar, Exatamente. né? E não qualidade é melhor que quantidade. Todo mundo fala que qualidade é melhor que quantidade. E não, velho. Depende do momento da sua vida. Não, e depende do aonde você tá aplicando esse contexto. Mas nesse contexto de treino, de fazer, faz mais. Quantidade é melhor que qualidade. Porque você tem que fazer. E só com quantidade você vai encontrar a qualidade, né? Sim, porque se você fizer pouco e achar que nesse pouco vai ter a qualidade, não vai. A qualidade vem com o tempo. A qualidade vem com a prática. Se você não praticar várias vezes ruim, o último não vai ser bom. Então, assim, enfim, a prática é uma das coisas mais importantes. E outra, seja hobby ou seja job. Aquela já voltando pro assunto, né? Voltando. E aí eu acho que assim, pra finalizar aqui, 3 coisas pra começar a entender se esse hobby viraria um job. Boa. Que eu acho que 3 perguntas básicas. Você gosta mesmo de fazer ele? Você faria em grandes quantidades? Você faria por horas? É muito importante você pensar, você faria por horas a fio? Você faria isso em grande quantidade? Você ficaria confortável em ser cobrado por isso? Ou é uma coisa que a hora que enche o saco você desliga o computador e vai embora, né? Porque o stop motion, especificamente, é uma coisa que demanda muita paciência. E vai dar errado. E vai dar errado na animação do cliente, tá? Não vai dar errado no seu processo pessoal, óbvio. Na animação do cliente vai dar errado. E você vai ter que ter jogo de cintura pra conseguir transformar isso em alguma coisa positiva, num ensinamento. Às vezes o erro te dá uma ideia nova. Só que pra tudo isso você tem que estar aberto. Então você tá aberto mesmo a trabalhar com isso, a aceitar os erros que eles vão vir, ou você vai jogar tudo pra cima e querer ir embora? E sair chorando, correndo pra sua mãe. Mamãe me esfria a sopa. Nossa. A outra é: você é bom nisso, mas aqui eu quero que peguem leve. Né, aprende, faz um pouco, fala, cara, eu acho que eu sou bom nisso. Ou assim, ficaria bom. Eu acho que existe que tem coisa assim que, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Jogando videogame, por exemplo, pro hobby.
a gente tem esse hobby. Eu vejo que A eu gente tem sou... esse hobby, vai jogar Eu sou péssima. Eu sou ruim mesmo. Assim, Mas você não pratica, mano. Não que eu ache que eu não seria capaz de ficar boa. Mas dá pra ver que em pouco tempo outras pessoas são melhores, entendeu? Cara, não sei, não leva jeito. Não é que é uma coisa. Eu não vou parar de fazer só por causa disso. Mas assim, as pessoas têm uma predisposição pra determinadas coisas. Ninguém nasce com talento. Eu não acredito em talento, eu não acredito em dom. Que fique claro. Mas as pessoas nascem com predisposição. Tipo assim, um nadador com 2 metros. E o mesmo treino que um outro nadador com 1,50m, o nadador de 2 metros vai ser melhor, velho. Ele é mais alto, ele ocupa mais espaço na piscina, não tem jeito. Então, assim, tem gente que já é mais delicada. Não sei se é delicadeza. É muito delicado falar sobre essa parte de você é bom. Mas, assim... Isso mesmo. Tem essa reflexão um pouco de, tipo, você é bom. Agora, assim, não é um impeditivo, tá? São 3 coisas aqui que eu tô fazendo. Você gosta de fazer? Sim. 2 respostas sim, ganham de uma não. Então, você é bom? Não. Não tanto. Preciso praticar pra ficar, né? Uma vez eu ouvi uma frase que era assim: o esforçado ganha do talentoso, quando o talentoso não se esforça. Sim, mas o que quando o talentoso se esforça? Aí, fudeu. Então, né? É isso que eu tô falando. Muitas vezes, por natureza, a gente quer fazer aquilo que a gente não é bom, e aí a gente tem que lutar o dobro, porque o talentoso se esforça metade e ganha. Então, assim, uma vez eu fiz um vídeo falando sobre isso, que era: fortaleça seus pontos fortes. Cara, não quer dizer que assim, ó, eu sou apaixonada por stop motion, é a coisa que eu mais quero fazer na minha vida. Eu dou o meu sangue pra fazer stop motion, mas eu sou ruim. Você vai ganhar. Você vai ganhar. Você vai ganhar. É isso, entendeu? É esse equilíbrio do tipo, velho, eu não sou bom, mas eu tenho muita vontade. Eu tenho sangue no olho. Eu sou obcecado por esse resultado. Foda-se que você não é bom. Você vai ganhar. Agora, eu não sou bom e gosto mais ou menos, você não vai ganhar. Não vai. Entendeu? Essa balança, ela precisa ser bem equilibrada. Se você não é bom, você vai se esforçar mais. Se você é bom, você vai se esforçar menos, mas conseguir um resultado melhor. Então é isso. O esforçado ganha do talentoso quando o talentoso não se esforça. Quando o talentoso se esforça, está ferrado. Então, se você perceber que você é talentoso... Você só vai perder dele. A minoria é talentoso. Isso, total. Tipo assim, no máximo, algumas vezes você vai chegar em segundo lugar. Exato. Mas se você se esforçar muito, você vai ficar na cola dessa porra desse talentoso. Exato. E deixa ele vacilar. E deixa ele vacilar, é. Mas assim, a gente não precisa fazer tudo pensando em ser o primeiro, entendeu? Mas assim, com o mindset certo, a gente chega muito longe. E agora falando com o talentoso. Não adianta ser talentoso, ser bom, mas não ter sangue no olho, porque o cara que não é vai te ultrapassar. Então, não, eu sempre... Nossa, eu sou uma bom, eu olho pras pessoas e eu sempre sou bem melhor que elas, é nato isso em mim. Isso morre, tá? Isso, se não fortalecido, isso acaba. Então, falando com os dois, falando com o talentoso, meu filho, não se ache tanto porque vai dar merda, e falando com o não talentoso, se esforce porque o talentoso tá comendo bola. Não, e esse cara que se acha também, normalmente, eu já me achei em várias coisas. Todo mundo tem esse momento. A gente conhece quantos %, né? Não, do é mundo. bizarro. A gente tá se achando em uma porcentagem que não é nem significativa, Exato. né? Tipo assim, se você for ver, principalmente na internet, né? Você tem mais essa noção. Você fala, cara, eu sou muito bom, eu sou muito esforçado, eu sou muito dedicado. No seu centro de amigos, né, querido? Exato. Vai ver o mundão aí. Que lugar que você estaria, você acha? Meu, concorrência pesada. Exatamente. Pra tudo na vida, tá? Não, eu não tô falando pra stop motion. Stop motion até menos porque é um mercado... É um oceano azul, né, cara? A terceira pergunta é, você seria pago por isso? Boa. Você seria pago por isso? Porque tem coisa que a gente ama muito fazer e... Mas que ninguém pagaria. E ninguém compraria, então nem tem como monetizar, né? Mas... O mundo precisa de muitas coisas. Então, assim, eu acho... Pensa, às vezes tem uma pergunta que é o que o mundo precisa. Aí parece que, assim, paz mundial, menos poluição, menos corrupção. Sim, o mundo precisa de tudo isso, mas o mundo também precisa de stop motion, gente. A marca precisa mostrar o produto de uma forma interessante. Total. Não, existem 2 momentos. O momento de você olhar para um mercado existente, de você falar, cara, tem gente sendo paga? Tem gente que compraria? Existe mercado pronto para isso? E o momento de você falar, não existe. Sabe o que eu vou fazer? Criar meu próprio mercado. Aí você pega a sua peixeira, né? E vai tirando mato, velho. Quando eu cheguei aqui, stop motion era só mato, entendeu? Você só tem que saber que vai demorar um pouco mais de tempo, mas vai ser incrível também.
também. Sim, e outra, você vai de alguma forma ser pioneiro nessa coisa e essa coisa vai... É muito louco, porque eu não quero me achar aqui, mas eu me sinto pioneira nesse sentido de stop motion pra marcas, né, pra redes sociais. E eu sinto que as grandes marcas, porque, por exemplo, a L'Occitane, eles chegaram em mim, eu não cheguei neles. Eles chegaram em mim por quê? Porque foram pesquisar sobre stop motion e falaram: nossa, existe a maior produtora de conteúdo stop motion do Brasil. Parece que é a Margarida Marcolina, vou falar com ela, entendeu? Então, tipo, de alguma forma eu fui abrindo esse caminho. O lance de abrir o caminho, se você for pensar literalmente, é assim, tem uma mata fechada e a gente precisa fazer uma estradinha. E aí tá cheio de mato nessa estradinha, a gente não consegue andar. Daí a gente chega com a nossa peixeira e vai tirando o mato do meio do caminho. Ah, abrimos um caminho, agora as pessoas podem vir atrás. É isso. Agora as pessoas podem chegar aqui. Agora as pessoas podem chegar aqui, elas não sabiam o caminho. Agora elas sabem. Então eu sinto que a gente faz isso e com prazer eu quero que as pessoas venham atrás de mim e por isso que a gente faz podcast, faz YouTube, faz o Caralho a 4, porque é isso. A gente quer abrir esse caminho. E você pode abrir o caminho no seu nicho. O meu foi produtos. Não, tem muita coisa pra abrir caminho ainda, né? E às vezes tem coisas que já existem, né? Não acho que você tem que ficar procurando a coisa que não tem mercado. Óbvio. Porque as E pessoas têm encontrar seu lugar nas coisas que já existem também. Que no nosso caso, realmente é um mercado pouco concorrido ainda. Mas assim, as pessoas têm a tendência de achar que o mercado concorrido é ruim. O mercado tá saturado, o mercado... E na verdade não. Onde tem gente, tem espaço, sabe? Uhum. E se você for analisar profundamente as pessoas que estão no seu espaço, os seus concorrentes, seja de foto, por exemplo, se você for ver a maioria, analisar profundamente, assim, mergulhar nos caras, a maioria faz mal muitos pontos que você pode exatamente pegar onde eles fazem mal e fazer bem. Sim, muita gente fala mercado saturado. Mercado saturado entrou em moda essa palavra, né? Mercado saturado, o mercado tá saturado. Tá saturado de gente ruim, velho. Exato. Para e observa seus concorrentes. Vê se você não é melhor que eles. Ou se você não é, como você consegue ficar. É muito mais... Parece mais fácil, sabe? É mais fácil do que você imagina. Não fica se abalando pelas coisas que já existem, pelas pessoas que já são boas. Você consegue atingir elas. Essa semana a gente precisava de um designer e, não encontramos. Não encontramos, tava difícil. O Instagram das pessoas ruins não era capaz da gente ver se a pessoa se encaixaria ou não na demanda que a gente tinha. Colocamos em vários grupos essa busca, as pessoas não responderam. Então, assim, e olha o quanto de designer que tem aí. Então, não e aí a sei, pessoa vai querer ser designer e fala: não, o mercado tá saturado. Tá saturado de quê, gente? Eu não vi não encontrei ainda. A gente ainda não encontrou o designer que a gente quer. Exato. Então, assim, nessas 3 perguntinhas, você gosta de fazer, você é bom, você seria pago por isso? Se o resultado for mais positivo que negativo, eu acredito que esse seu hobby pode ser algo sustentável a longo prazo pra virar job. E como a gente já falou um pouco aqui também, a internet ajuda muita gente a monetizar os seus hobbies. A internet é o caminho pra isso, é uma coisa que eu acredito demais, que eu até tô estudando mais sobre isso, que eu quero fazer coisas a respeito, projetos a respeito disso no futuro. E eu até anotei aqui pra um podcast futuro, um assunto futuro, a gente falar de o stop motion e a internet. E no fim a gente não vai falar só de stop motion, vai falar de várias outras áreazinhas, várias outras paixões das pessoas, né? Mais sobre isso. Porque aqui a gente sempre traz o stop motion como pano de fundo, mas tem muito conteúdo técnico de stop motion, live toda terça, no Instagram da Maria Marcolina, no YouTube, e aqui no podcast a gente tenta falar de uma forma mais geral, um bate-papo mais abrangente, solto, né? mais abrangente também. Não, perfeito, cara. Eu acho que você já consegue, com esse podcast, decidir se é hobby ou job. Refletir sobre muita coisa. Refletir, exatamente. É isso, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Nos vemos no próximo episódio do 12 frames por segundo. Até lá!